Enquanto você ainda perde 2 horas por aluno montando planilhas manuais, mais de 300 treinadores já estão resolvendo isso em menos de 10 minutos com a ExpressRun 3.0. Perder tempo com esse processo pode estar te custando novos alunos e dinheiro no seu bolso. Até quando você vai ficar para trás? Apresento a Express 3.0, a nova versão da planilha que já está ajudando centenas de treinadores de corrida. Agora, eles conseguem economizar tempo, escalar atendimentos e ter mais resultado com menos esforço. E na versão 3.0, além da periodização automatizada, você também pode montar os treinos dentro da própria Express de forma simples e automatizada. E tudo isso com base na ciência do treinamento esportivo. Caríssimo mestre da corrida, seja bem-vindo ao canal focado e direcionado na sua formação e qualificação profissional enquanto treinador de corrida. Se você não me conhece, meu nome é Vitor Franco, sou professor de Educação Física, treinador e ultramaratonista. E nesse vídeo eu vou ter o prazer de apresentar para vocês a versão 3.0 da ExpressRun, uma planilha que eu desenvolvi que automatiza a periodização e agora nessa nova versão eu comecei a automatizar também a montagem dos treinos, sem perder a cientificidade, a base da ciência do treinamento e sem perder também a possibilidade do treinador individualizar a prescrição do treinamento. E agora eu vou te apresentar as principais mudanças da Express. Já de cara eu vou mostrar aqui para vocês que a principal mudança é essa daqui. A gente agora tem uma aba para montagem dos treinos, que vai de 1 até 24 semanas. Vocês estão vendo que aqui ela está vazia, não tem nada preenchido. Vamos começar então a preencher a Express para você ver como que é possível montar esse treino em menos de 10 minutos. Além da aba de montagem de treinos, eu criei uma aba nova que seria dados do aluno, porque muitas vezes os treinadores realizavam os testes de VO2 máximo, como tem aqui na nossa planilha, mas não guardavam os resultados. Então, quando ele realizava um novo teste, o resultado antigo se perdia, caso ele não anotasse em algum lugar. E essa aba também direciona e prioriza os dados mais simples do atleta para se repetir nas outras planilhas. Vou começar então a preencher aqui. Vitor Franco, não vou ter pressa para digitar tudo aqui. É lógico que eu vou montar uma planilha aqui rápida, explicando os detalhes da Express, mas vocês vão perceber como que vai ser prático montar um treino simples. Você tem aqui 3 níveis, 4 níveis de atletas, iniciante, intermediário, avançado, profissional. Vou colocar aqui a prova-alvo, 42 quilômetros, no Rio de Janeiro. Posso botar uma prova secundária, como uma prova de 21 quilômetros em São Paulo. E aqui, nessa parte de dados do atleta, já está preenchido. Nessa parte de baixo, você tem aqui uma aba para você guardar os resultados, o histórico do seu atleta, tanto dos resultados quanto dos recordes pessoais dele. Então, eu posso vir aqui e preencher, por exemplo, no dia 15 de maio de 2025, ele fez um teste de VO2 máximo de 1.600 metros e o resultado do VO2 máximo foi 50. A velocidade do teste menor, que aí vai ser, no caso, 500 metros, uma vez que ele fez o teste de 1.600 metros, né? Teste menor de 500 metros, teste maior de 1.600 metros. Digamos que a velocidade de um teste menor tenha sido 15 km por hora. Não estou calculando nada aqui não, tá, pessoal? Só estou preenchendo a partir do resultado. E que a velocidade de um teste maior tenha sido 13 km por hora. Ele já te mostra aqui qual é a necessidade do seu atleta, né? E a distribuição da intensidade indicada de acordo com a necessidade do seu atleta. Aqui no caso, piramidal. Ou seja, para esse atleta é indicado realizar mais treinos no limiar, mais treinos na zona 2
mais treinos entre um percentual de intensidade de 75% a 90%, porque essa é, pelo menos através do IPT, a indicação de necessidade do seu atleta. E digamos que 2 meses depois ele tenha realizado um novo teste. E aí você vai aqui e pode preencher logo abaixo, 1.600 metros. Agora digamos que o VO2 dele melhorou para 55. A velocidade do teste menor foi para 15,5 e a velocidade do teste maior para 14. Aqui, por exemplo, já apresenta um IPT equilibrado. O que isso significa? Que você, enquanto treinador, pode direcionar a prescrição do treino do seu atleta de acordo com o perfil dele, com a prova que ele vai participar. Ele não está precisando nem treinar tanto no limiar e nem tanto melhorar o VO2 máximo. Por isso que encontra-se equilibrado. Mas aqui é quando você tiver os testes, né? As abas do teste de VO2 máximo e de performance continuam as mesmas coisas. A diferença é que agora já vem com algumas informações da aba dados do atleta que a gente preencheu anteriormente. Então aqui você pode escolher entre os testes 1.600 metros, 2.400, 3.000, 3.200 e 5.000 metros. Como falei anteriormente, vamos colocar aqui o teste 1.600 metros. Só para antes da sequência aqui, a gente também tem o teste de tempo, que você pode escolher o teste de 5 minutos ou de 12 minutos, né? Ele vai vir assim em branco, e aí você coloca aqui qual a distância que ele vai percorrer no teste menor e a distância que ele vai percorrer no teste maior. E também tem a aba de teste na esteira, que você realiza um teste incremental na esteira, seguindo alguns padrões, e a partir do momento em que você digita aqui a van dessa pessoa, por exemplo, 16 km, as zonas de treinamento dela já ficam preenchidas automaticamente, seja com 4 zonas, como eu utilizo, seja com 5 zonas, como muitos treinadores utilizam. Mas vamos voltar aqui então no teste por distância. Você vai preencher aqui, ó, 500 metros, ele fez em 2 minutos e 30 segundos. E o 1.600, ele fez em 10 minutos. Deu uma indicação para ele de distribuição piramidal, para que esse aluno melhore a sua capacidade aeróbia, melhore os seus limiares, uma vez que ele tem uma velocidade alta, mas não consegue manter essa velocidade por muito tempo. Ou seja, tem uma diferença grande, uma diferença de 20% da velocidade do teste de 1.600 metros para a velocidade média do teste dos 500 metros. Aqui você também já tem o preenchimento dessa distribuição da intensidade, sugestão, lógico. As 4 zonas de treinamento ficam preenchidas automaticamente, as 5 zonas de treinamento também, e você tem o controle da carga de treinamento, seja através da percepção do esforço, da frequência cardíaca ou do VO2 máximo. Aqui no canal eu utilizo muito a percepção do esforço e o VO2 máximo. A frequência cardíaca é um dado interessante, mas não pode ser o principal da sua prescrição de treinamento. Ou melhor, não pode ser o único, porque você vai errar na prescrição através da frequência cardíaca. Vamos agora para a periodização em distância. Aqui a Express é um luxo. Olha como que é rápido para você montar a periodização. Você vai escolher o número de semanas, 8, 12, 16, 20 ou 24. Vou começar pelo mínimo, 8 semanas. Depois você vai escolher a prova-alvo dessa pessoa, 5, 10, 15, 21, 30, 42, 50 ou 100 e 160 quilômetros. Vamos começar do mínimo, 5 quilômetros. Treinos por semana, 2, 3, 4, 5 ou 6 vezes. Vamos colocar 3 vezes? Eu coloquei 2 vezes aqui porque um treinador pediu. Mas a gente sabe que para você evoluir na corrida, o mínimo são 3 vezes por semana. Então vou botar 3 vezes por semana. E por fim, você vai digitar quantos quilômetros ele vai fazer por semana. Eu sempre indico que no mínimo tem que ser o dobro da distância da prova, exceto para as longas distâncias, 42 quilômetros ou ultramaratona, que essa proporção diminui. Mas 5, 10, 15, 21
trabalhe sempre com, no mínimo, o dobro da distância da prova. Como ela vai fazer 3 vezes por semana, eu vou botar 13 quilômetros por semana. Pronto, ó, a periodização já está pronta. Já me entrega aqui qual o modelo de periodização linear, já monta os microciclos, quantos quilômetros por semana, uma sugestão dos treinos e o volume de cada dia. Cara, isso aqui é mão na roda. Vitor, olha, achei que não ficou legal. 6 quilômetros aqui a pessoa não vai aguentar. Você vem aqui e modifica. Botar 11 quilômetros. Pronto, já mudou novamente. Com treinos de 3 a 5 quilômetros. Respeitando sempre o modelo de periodização e a evolução da carga através dos microciclos. Ah, mas aqui, pô, digamos que está fácil, né? Apagou aqui, apagou tudo aqui embaixo. Vamos fazer agora o extremo. Vamos fazer logo 24 semanas. A prova-alvo serão 160 quilômetros. Ele vai treinar 6 vezes por semana, num total de 160 quilômetros. Pronto, ó, a periodização dele já está pronta também. Até a semana 24. Sugestão de ordem dos treinos na semana. É uma sugestão, não é uma obrigação. Eu gosto sempre de trabalhar um treino mais intenso, que é o intervalado, depois um treino contínuo, menos intenso. Treino fartlek, que eu posso aumentar um pouco a intensidade, seguido por um treino contínuo, que eu diminuo um pouco a intensidade. Treino ritmado, aumento da intensidade, e o treino longo, que eu faço com uma intensidade um pouco menor, e no caso aqui de ser um ultramaratonista, será realizado sempre na zona 1. Então, ó, já fizemos os 2 extremos. Vou montar agora aqui um médio, ó, 12 semanas, 10 quilômetros, vai fazer 3 vezes por semana e o volume do dobro. Pronto, já tenho aqui os treinos desse colega. Vamos montar os treinos dele? Vamos embora. Essa aba aqui ficou muito legal. Eu preciso saber o seguinte, qual é a velocidade aeróbia média desse atleta? Vou lá na minha aba de testes e dou uma olhada aqui, ó, velocidade, a van dele, 10 km por hora. Então aqui eu venho 10 km por hora. Aqui eu vou escolher se ele é equilibrado, polarizado ou piramidal. Nós vimos que a necessidade do nosso atleta é piramidal. Então ele já me entrega aqui de 70% a 80% desse volume semanal, que no caso desse atleta, nós digitamos e escolhemos que são 20 km por semana. Na zona 1, 20% a 30% do volume, que são 20 km, ou seja, 20% a 30%, de 4 a 6 km nessa semana, serão na zona 2, e 0 a 10% de 20 km do volume semanal serão na zona 3, zona 4. No caso desse atleta, são 2 km. Então, eu tenho aqui 70% a 80% de 14 a 16 quilômetros de todos os 20 que eu vou fazer nessa semana serão na zona 1. De 4 a 6 quilômetros, zona 2, e de 0 a 2 quilômetros na zona 3 e zona 4. Com esse atleta que tem uma necessidade de melhorar os limiares, se eu quiser, eu não faço treino intervalado com eles. Mas eu vou fazer, certo? A partir do momento que eu digito aqui a velocidade aeróbia máxima, ela já preenche as zonas de treinamento do meu atleta. Então, botei aqui 10 km por hora, eu já sei que esse atleta terá uma zona 1 até 75%, para ele em torno de 8 minutos por quilômetro. A zona 2 será de 6,40 a 8 minutos por quilômetro. Você está vendo que é um atleta que seria iniciante. Por isso até que eu fiz o teste de 1.600 metros e 500 metros, que é o mais indicado para quem está começando na corrida e que já consegue correr no mínimo 3 quilômetros sem precisar descansar, porque aí você faz um bom teste de 1.600 metros. A zona 3
fica de 6 minutos até 6,40, ou seja, de 90% a 100%. E na zona 4, de 5,27 a 6 minutos por quilômetro. Essas são as zonas de treinamento do nosso atleta. Agora aqui embaixo que ficou chique, ó. Ele já preenche para você semana 1, microciclo introdutório, 20 km na semana, sendo 6 km no treino 1, com a sugestão de ser um treino intervalado. 6 km no treino 2, com a sugestão de ser um treino fartlek ou ritmado. E 8 km no treino 3, com a sugestão de ser o treino longo. Aqui já seria o treino longo pelo fato de ser o maior volume da semana. Você pode realizar um longo progressivo, pode realizar um longo fracionado, né? O longo em si é um treino contínuo. Aqui você tem a parte inicial, a parte principal e a parte final. Inicial vocês podem entender como aquecimento e principal é onde você vai realizar o treino e a parte final, como vocês preferirem chamar, desaquecimento, volta calma. Eu gosto de chamar fase inicial, principal e final. Observem que esses resultados, esses dados, eles se repetem nas outras semanas. O que está mudando aqui é semana 2, microciclo de teste, o volume, que são 22 quilômetros, e o volume de cada dia. Antes aqui eram 8, agora já passou a 9 quilômetros no treino longo. Vai para a semana 3, é uma semana recuperativa, lembrando que são 12 semanas, né? Então você tem, ó, intensifica, intensifica, recupera, intensifica, intensifica, recupera. Chega na semana 10, fase competitiva, microciclo de teste. Semana 11, pré-competitivo. Semana 12, microciclo competitivo. Sempre com seus respectivos volumes semanais, sugestões de treino, que a estrutura se mantém, intervalado, fartlek, longo, e o volume de cada dia. Até aqui está tudo legal, mas tem um negócio mais legal ainda, porque quando você preenche a semana 1, você preenche a semana 2, 3, 4 até a 12. Tudo que você escreve na semana 1 aparece nas outras semanas. Vou começar aqui com exercícios de mobilidade e depois ele vai fazer o trote. Não vou ficar muito atento, preso aos números, porque a ideia aqui é a gente apresentar a Express e vocês entenderem o potencial dela. Não vou ficar muito preso aos números, mas vou tentar fazer um treino aqui bacana. Então, mobilidade, fez o trote, digamos que o trote ele fez 1 km, ficam faltando 5 km. Por 5 km intervalado, e ele precisa melhorar o quê? A piramidal, precisa melhorar os limiares. Esse intervalado eu vou fazer de moderada intensidade, vou fazer na zona 2, não vou fazer na zona 3. Então aqui são 6 km nesse dia, ele fez aqui 1 km de trote no aquecimento e agora ficam faltando 5 km. Vou fazer com ele aqui 5 tiros de 1.000 metros, descansando 2 minutos a uma intensidade de 90% do VO2 máximo. Mais uma vez, pessoal, isso daqui é uma demonstração do potencial da planilha. Não vamos ficar presos aos treinos em si. Até porque, por exemplo, esse aqui é um aluno iniciante. A zona 1 dele ele faz caminhando. Eu não passaria na semana introdutória de um aluno iniciante um treino intervalado. Mas eu vou seguir aqui para vocês entenderem como que vocês vão preencher a planilha, mesmo sabendo que metodologicamente eu não utilizaria não faria esse treino com esse aluno, tá certo? E aqui na fase final, você vai colocar aqui 500 metros de caminhada, ok? Beleza, deixa eu ver aqui para baixo, ó, como eu falei para vocês, o que eu digito em uma vai aparecer até na semana 12. A gente pode fazer o quê? Vamos puxar esse treino para o treino 2 para o treino 3. Vou puxar aqui a parte final também para o treino 2 e o treino 3. No treino 2, são 6 km, menos 1 de aquecimento, ficam faltando 5. Vou fazer então um fartlek, 5 séries, em que ele vai alternar 500 metros na zona 1
e 500 metros na zona 2. Você pode botar aqui a velocidade, o ritmo, só estou digitando para vocês verem como é que vai ficar. Treino longo, 8 km, menos 1 de aquecimento, ficam faltando 7 km que ele vai realizar de forma contínua a 75% do VO2 máximo. Aqui, meu irmão, ó, já está pronto. Você já tem até a semana 12 pronta. O que a gente precisa fazer? Organizar e analisar se as intensidades estão adequadas para o microciclo, se os treinos estão com o volume adequado. Por exemplo, aqui na semana 2 eram 9 km e aqui está dando 8. Então posso vir aqui e digito 8 km a 75% do VO2 máximo. Certo? E aí isso se repete aqui na semana 3. Aí eu venho aqui e repito 7 km a 75% do VO2 máximo. Ah, Vitor, aqui então 6 km, eu não quero fazer 5 tiros de 1.000 metros, eu quero fazer 10 tiros de 500 metros. Ok, só vim aqui, ó, 10 vezes de 500 metros. Aí vai descansar 1 minuto e vai fazer agora 100% do VO2 máximo. Então, até a semana 2 estava igual a semana 1, a partir da semana 3, ó, ele já muda tudo que eu fiz ali em cima, aqui para baixo. 8 km, porque aqui são 9, e assim sucessivamente. Isso vai se repetindo e vocês vão organizar. Acabou o treino, tá tudo certinho, vão mandar para o aluno. Você vai apertar aqui Ctrl P, ou melhor, você vai imprimir. Pede para imprimir. Você vai ter aqui todas as planilhas separadinhas, já bonitinho, para você mandar para o seu aluno. Você não vai mandar as 12 semanas? Então você faz o quê? Você vai selecionar. Vai vir aqui e colocar, eu quero mandar a planilha 1 até a semana 2. Vou mandar 2 planilhas para ele. Coloca para imprimir, coloca o nome, vou botar aqui, ó, planilha teste, Express, e aí está pronto. Você já transformou a sua planilha em PDF, já tem todos os treinos aqui separados, organizados, agora é só mandar para o seu aluno treinar. Você tem também aqui a periodização por tempo, que a única diferença é que ao invés de colocar quilômetros por semana, você vai colocar horas por semana, 4 horas, 5 horas, 3 horas e meia, 3,5, tem que ser em número fracionado. E a partir disso daqui, ele vai preencher tudo que tem aqui para baixo também. Então, por exemplo, ó, 16 semanas para correr 15 quilômetros, fazendo 4 vezes por semana, e vai treinar 5 horas por semana. Ele já preenche aqui, ó, todo o treino para você em minutos. Não são 61 quilômetros, são 61 minutos, 76 minutos, 106 minutos. Então, se você vai prescrever por tempo, também tem essa possibilidade. Você, como vocês podem ver aqui embaixo, você tem uma aba periodização por tempo e uma periodização por distância, que foi a que a gente montou. Também tem a montagem de treino por horas. Ela vai aparecer aqui do mesmo jeito que a outra. Você vai ter aqui, ó, o volume total, quantos minutos por semana e os 4 treinos que nós colocamos nessa situação aqui. Intervalado, 61 minutos, fartlek 76 minutos, ritmado 61 minutos e o treino longo 106 minutos. Essa outra aba aqui, que é muito chique também, permanece. Aqui você já tem a informação do nome, da distância, que o atleta vai correr, da velocidade aeróbia máxima, nesse caso aqui está 10 km por hora, e nesse espaço você pode digitar a distância em metros que será treinada para ver os ritmos para cada intensidade. Por exemplo, 1.000 metros, você tem a intensidade de 60%, 65%, 80%, 95%, 110%. Quanto tempo ele corre os 1.000 metros? Isso aqui sempre como previsão. Você pode usar, inclusive, também como previsão de prova. Por exemplo, 42.195 metros. Como a maratona é corrida na zona 1, você tem que ele vai realizar em torno de 5 horas e 15 minutos a 5h37. Você tem aqui uma previsão do tempo para todas as distâncias que ele for percorrer. E assim, não para, né? Por isso que a Express é tão bacana, tão valiosa.
tanta gente está aproveitando. Aqui embaixo você tem uma tabela com os objetivos dos treinos intervalados. Eu não vou explicar o conceito por trás disso daqui, mas tem alguns vídeos aqui no canal que a gente aborda a densidade do treinamento intervalado. Então, basicamente se você corre 1 minuto e descansa 3, o seu objetivo é melhorar a velocidade. Você vai fazer um HIIT curto com o seu aluno. Se o seu objetivo for melhorar os limiares, você vai realizar o HIIT médio, que é ter um estímulo de 1 a 3 minutos e descansar o mesmo tempo que você correu. Então, por exemplo, correu 2 minutos, você vai descansar 2 minutos. Qual a intensidade? De 95% a 110% do VO2 máximo. E se você quiser melhorar o VO2 máximo do seu atleta, você vai correr 2 a 3 vezes o tempo que ele vai descansar. Ou seja, vai realizar com ele um HIIT longo, com estímulos de 3 a 6 minutos. Aqui, por exemplo, correu 3 minutos, descansa 1 minuto e meio. Correu 6 minutos, descansa 2 minutos. E nessa parte aqui, para a gente encerrar nossa apresentação da Express, você tem uma calculadora da distância que você vai correr, o tempo dentro do seu intervalado. E eu falo muito de tempo no treino intervalado porque ele precisa ser planejado por tempo e você pode prescrever por distância. Por isso que eu fiz essa calculadora aqui de distância para vocês. Então, por exemplo, olha, a gente fez aqui um treino que eram 5 tiros de 1.000 metros, descansando 2 minutos a 90% do VO2 máximo. Vamos ver como é que esse treino fica. Ele vai fazer 5 estímulos. Duração, eu quero que ele faça 6 minutos, 0 segundos. Quanto tempo de recuperação? 2 minutos. E qual a intensidade? Para esse aluno a gente colocou 90%. 90% para ele significa 6 minutos e 40 segundos. Então vem aqui e coloco 6 minutos, 40 segundos. Então eu tenho aqui, ele vai realizar 5 estímulos de 900 metros para realizar um treino de 6 minutos de corrida, descansando 2 minutos parado, a 90% do VO2 máximo, que para esse atleta está em 6 minutos e 40 segundos. Total do treino, 4.500 metros. Objetivo, melhorar o VO2 máximo. Caríssimo mestre da corrida, já está inscrito aqui no canal? Ainda não? Está perdendo tempo, porque esse daqui é um dos pouquíssimos canais no YouTube focado e direcionado na formação e qualificação profissional dos treinadores de corrida. Se você é treinador de corrida ou se você pretende trabalhar com a corrida, às vezes é personal trainer, está procurando uma fonte de renda extra, às vezes é estudante, acadêmico de educação física, gosta de correr, olha para a corrida como uma possibilidade futura de inserção no mercado de trabalho, então inscreva-se aqui no canal para que você continue evoluindo, porque o nosso lema é que ninguém evolui sozinho. Eu vou deixar aqui essas indicações de vídeos do nosso canal para que você aprenda outros assuntos relacionados tanto à Express quanto à periodização, ao treinamento intervalado, à densidade e outros assuntos que nós temos aqui no nosso canal. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui e lembre-se, ninguém evolui sozinho.